Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel. Sétima parte do conjunto das Parashot Behar Bechukotai. Vai que Levítico, capítulo 27, versículo 16 por diante, até o fim do livro de Levítico. Aquela pessoa que destinar para o sagrado, doar, o campo é dado por ele na partilha da terra de Israel. E depois quiser resgatar. Então, é que vai estar todo o procedimento de quem doa seu campo para o templo. O nome da humanidade diz o seguinte: como se vende campos, se avalia a safra, e se vende o valor das safras, que resta até o ano jubileu, que então voltará para o dono. O campo doado pode ser resgatado até o ano jubileu. E o valor do resgate dele não é pela safra que ele pode fazer. Tanto faz se o campo é bom ou mal, tem aqui uma taxa fixa para resgate. O espaço que faz um homer, uma medida de cevada, será resgatado por 50 ciclos de prata. Se for resgatado por outra pessoa. Se for resgatado pelo dono que doou, como qualquer coisa que o doador resgata, ele tem que dar 25% a mais. Então vai acabar sendo 62,5 no princípio. Ciclo de prata. Para resgatar. Se não resgatar até o ano jubileu, pode também o templo, o responsável pelas doações que estão no templo, vai vender o usufruto desse campo para outra pessoa, que pague então esse valor, 50 ciclos de prata. É um valor, a princípio, em terras boas, seria um valor menor, acredito eu. De qualquer maneira, ele vai comprar o usufruto desse campo até o ano jubileu. E quando chegar o ano jubileu, aquele campo irá ser entregue por ordem divina para os sacerdotes. Qual sacerdote? Uma questão de muita sorte dos Kohanim, da família, que estão de plantão, servindo no templo, no dia que entra o ano jubileu. E eles dividem entre si os campos doados nesses 50 anos. Esse é o resumo da lei do campo doado. Se for doado um campo pelo dono, pelo titular dele na partilha da terra de Israel. Vou traduzir aqui direto então agora o conteúdo. Esse valor de 50 ciclos é por 49 safras. Se for doado no ano jubileu, e a pessoa doa naquele ano, esse valor de 50 ciclos é para 49 safras. Se for doado depois de passar algumas safras, o sacerdote calcula a fração, divide esses 50 ciclos pelo número de anos restantes, seria, digamos, 1 ciclo e 2 centavos de ciclo por ano, por safra. Então ele vai abater para ele os anos que passaram e vai vender as safras restantes até o ano jubileu, que então vai ser dado para os sacerdotes, como falamos logo antes. Se o dono resgata, ele paga 25% a mais, 62,5 por 49 safras. Se não, irá resgatar o campo. E foi vendido para outra pessoa. Quando chegar o ano jubileu, não voltará mais para o seu titular, aquele que tinha aquele titã para tirar da terra de Israel. Acaba sendo que uma doação de terra titular da partilha da terra de Israel, que não foi resgatada, canaliza tudo para o poder dos Kohanim. E não todos os Kohanim, aqueles que tiveram sorte de estar lá naquele dia da virada do ano, servindo no templo. É um decreto divino. A virada do ano não, a entrada do jubileu é no Yom Kippur, do ano jubileu. Quem serve no templo naquele Yom Kippur, aquele plantão, são os que vão receber destinatários de todas as doações de todos aqueles anos. Esse campo que vai sair no ano jubileu, é santificado para Deus, e será repassado para o sacerdote, que são aqueles que
Deus destina a eles esses presentes, esses benefícios. Agora, se alguém doar um campo onde não é titular, ele comprou algumas safras e depois resolveu doar elas, o usufruto, mas o campo não é dele, no ano jubileu ia voltar igual para quem vendeu para ele. Então o sacerdote também avalia essa cota de um ciclo de prata e 2 centavos por ano, por safra. E se ele quiser resgatar esse campo, ele comprou de terceiros, está doando ele, agora quer resgatar para si. Então ele vai resgatar pelo valor fixado aqui, um ciclo de 2 centavos por ano, por safra. Vai dar esse valor, vai ser o dinheiro doado para o templo e ele vai ter de volta o usufruto até o ano jubileu. No ano jubileu, aquele campo voltará para o seu dono titular, aquele que recebeu ele na partilha da terra de Israel. E todas as avaliações, diz a Torá, todas as suas doações serão feitas com ciclo sagrado de prata, composto por 20 gerá, uma medida, 20 gerá, 20 moedas. O ciclo grande, ele tem moedas menores, são 20 moedas menores. Depois os sábios aumentaram isso, aumentaram o tamanho da moeda de prata fixada para doações, para que seja 24 moedas daquelas originais. Então, no início valia 20, era cunhado moedas com peso de 20 moedas pequenas, assim era a moeda grande, e voltaram a cunhar moedas 24 vezes maiores do que a moeda pequena, para que as doações sejam feitas sempre arredondado para cima. A pessoa não vai fazer um juramento e não cumprir. Segue aqui mais doações. Existe a lei da Torá que uma pessoa que tem um primogênito, animal espécie pura, pertence a Deus, o primogênito. Então, por isso, a pessoa não tem como doar ele de doação. Seja ele um touro, um boi, um carneiro, um cordeiro. Um carneiro pertence a Deus, de qualquer maneira. E por isso, ele não pode se transformar numa outra oferenda. E ele é dado para os Kohanim, primogênito de animal puro. Se a pessoa for doar um animal impuro, nesse caso não vigora a lei de primogênito, qualquer animal impuro doado será simplesmente vendido no mercado. Se for vendido para quem doou ele, ele vai dar 25% a mais. Se for doado para outros, vai pagar o valor de mercado. E esse dinheiro ficará para a reforma e manutenção do templo. Somente qualquer doação que a pessoa jura doar para Deus, de tudo que pertence a ele, sejam escravos, seres humanos escravos, animais, campo titular, se for a linguagem da doação, o juramento de nunca mais ele poder usar. Existe doação que você doa um valor financeiro, mas você não se limita de poder resgatar. Então você pode ir lá e resgatar. Mas existe uma forma de doação chamada Herem. Herem quer dizer a pessoa jura que isso aqui pertence somente para Deus e eu jamais poderei usar isso aqui. Então se a pessoa se retirou do uso de alguma coisa, de qualquer ser, qualquer objeto, isso aqui não será vendido no mercado, nem será resgatado pelo dono, pertencerá somente para Deus. Então, aqui uma discussão no Talmud aqui, o que acontece com esses bens? Alguns dizem que vai para a reforma e manutenção do templo, e alguns dizem que vai pelos Kohanim, vai se dividir pelos Kohanim mesmo. Isso aqui é a discussão no Talmud. Agora diz, se houver uma pessoa que está condenada à pena de morte, e alguém chega lá e diz o valor financeiro dele será doado por mim, como resgate.
não será resgatado, e sim será morto como foi definido, condenado no julgamento. A pessoa que está condenada à morte não tem valor financeiro. Então, mesmo que a pessoa jura dar um valor de uma pessoa, tem que ser uma pessoa viva. Se está jurando uma pessoa que está condenada, não tem valor, não tem o que resgatar, não tem o que doar. Um juramento inválido. Agora diz aqui sobre oferendas que pertencem a Deus, mas depois de certo processamento ele deixa o dono do objeto utilizá-lo. Então aqui diz: todo aquele dízimo da terra, da semente da terra, do fruto da árvore, que pertence a Deus, santificado para Deus, deve ser levado a Jerusalém e consumido ali. O dono dos frutos junta elas e come em Jerusalém. Então, além do dízimo que vai para o Kohanim, que é uma doação, o Kohanim e Levitas vai 10%, tem outros 10%, que depende do ano, tem uma lista de anos, na semana de anos, onde a pessoa tem que fazer um segundo dízimo e comê-lo em Jerusalém. E para não transportar tanta fruta, ele pode resgatá-lo por dinheiro, e com aquele dinheiro comprar alimentos em Jerusalém, como descrito em outro lugar, em Deuteronômio 14. E quando a pessoa resgata, se for ele o dono da fruta que resgata em dinheiro, 25% a mais do valor de mercado, como é de costume. Todo dízimo de gado e rebanho, a pessoa deve encaminhá-los num curral e para sair numa abertura. E o dono tem que ficar contando, segurar um galho com tinta vermelha e contar 1, 2, 3 até 10, e o 10º ele pinta e manda para um lado. E aí continua tirando os animais que nasceram naquele ano, somente os que nascidos de cada ano, ele contabiliza, e o 10º é para Deus. O que se faz com esse ser? Leva ele até o templo, esse dízimo de animais, leva até o templo. O altar só vai ter o sebo, que igual não é kasher, aqueles partes internas que vão para o altar, o sebo, o rim, o diafragma, a parte do fígado, mas a carne dele é consumida pelo dono, não pertence aos Kohanim. Então é uma coisa de Deus, mas ele te permite comer aquela carne desde que faça aquilo no templo como oferenda antes. Tem que comer no estado de pureza. Quando a pessoa ajuda dar um animal, mesmo que ele tenha defeito, não seja um animal perfeito, ele não tem mais direito de resgatá-lo. E se a pessoa for destinar um animal em troca de outro, os dois se tornam sagrados e nenhum dos dois pode ser retirado dessa santidade e resgatado. Ou é oferecido no templo, ou ele fica com proibição de utilizá-lo. Se o animal oferecido como oferenda não pode ser, e foi destinado para oferenda, então ele acaba tendo que viver sem que seja utilizado pelo dono. Essas são as leis que ordenou o Eterno a Moshe aos filhos de Israel no Monte Sinai. E com isso terminamos Chazak, Venit Chazek, terminamos o livro de Levítico, que possamos se fortalecer no serviço a Deus.